Aí daquele que tentar fugir disso, não tem como. Passarão os céus e terras, meu amigo Fernando, que alegria, mas a palavra do Senhor não passará, tá? Eu estou vendo ali minhas tias, estou vendo meu tio, minhas primas, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, minha sobrinha, que eu passei lá para pegar, ela já tinha vindo, minha irmã Andréia, Deus abençoe muito sua vida. Gustavo, você sabe que eu te amo. Quero convidar os músicos para nós adorarmos ao Senhor. Um improviso mesmo, porque eu não gosto muito de cantar com playback não, sabe? Ainda mais de vez em quando a garganta da gente dá umas falhas, e aí a gente tem que abaixar o tempo das músicas, né? Lohana, obrigado, viu? Sempre que eu venho para o Goiânia, você me honra, e você pode ter certeza que Deus ele vai continuar te abençoando muito. Estava comentando com ela me falando a respeito da trajetória, né? Com os jovens, e me falando que agora o trabalho aumentou, né? A responsabilidade aumentou. E eu comentava com ela e falava que Deus ele tem cumprido muitas promessas. E quando Deus começa a cumprir promessas, a gente tem que dobrar a vigilância. O dia que Deus faz uma promessa para a gente começa a sonhar com o dia em que ela vai se realizar. Mas até chegar no dia da realização são muitas provas, né? Muitas batalhas para vencer. Mas quando essas promessas começam a acontecer, aí que as verdadeiras batalhas começam a se levantar. Um dom maior. Mas nós temos a certeza que quem nos prometeu é fiel para cumprir. Esse é o ano de 2023. E o que ainda não aconteceu de 2022 para trás, pode ter certeza, é novidade de vida para se cumprir na igreja do Senhor a partir desse ano. Se ainda não aconteceu, se a porta ainda não se abriu, é porque Deus está preparando para vir em um laço vermelho lindo, cheio de pérolas, um presente abençoado, para você contar um testemunho e dizer como foi perfeito, completo. Amém? Deixa sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e verso 18. Aleluia. 1 Samuel 16, 18. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala assim: que bom que você veio. Olha dentro da biloca do olho dele assim, fala assim: que bom que você veio. Se você não tivesse vindo, talvez o culto não estaria tão bom. Mas como você veio, você me ajudou a adorar essa noite. Fala para ele, é verdade, viu? Quando você vem é muito bom. Fala para o irmão do seu lado, fala: quando você vem é diferente. Amém? Aleluia. Minhas lamparinas, adore, estão acesas. Você pode ficar de pé? Aleluia. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu adoro, vou abrir pra você entrar. Liga o seu pensamento a Ele, feche os seus olhos e adore. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Levante a sua mão e cante assim, ó. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos. Diga essa palavra, diga ele.
2023 começou e nós estamos no 12º dia em uma campanha para projetar o que será o nosso ano. E nós costumamos escrever os nossos pedidos para o novo ano que começa. E entra ano e sai ano, a gente coloca talvez os mesmos pedidos dos anos anteriores. Talvez o primeiro pedido é ainda aquele filho que eu quero que Deus salve. Talvez o primeiro pedido é ainda o esposo ou a esposa que eu quero que Deus alcance. A casa tão sonhada, o carro tão almejado, a saúde, a cura de uma doença incurável. Talvez o nosso primeiro pedido é sempre o mesmo, ano após ano. E o pedido que o Senhor está esperando de você, em primeiro lugar nessa lista, como igreja, é essa palavra: Senhor, em 2023 eu quero que o Senhor volte. Senhor, em 2023, se o Senhor puder voltar para buscar a sua igreja, eu quero que o Senhor volte. Quantos anos tem que você está escrevendo os seus pedidos e você nunca escreveu a Ele, pedindo a Ele para voltar? A igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos tempos, é uma igreja maranata que almeja a volta do retorno do nosso Senhor. É a noiva esperando que o noivo volte para buscá-la. Aleluia! Levante a sua mão. Eu já coloquei, diz as minhas. Fala para ele: Deus, esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido essa noite. E só te esperando. Vem, vamos dançar. Declara essa palavra.
Ele está aqui, Yeshua. Você pode aplaudir bem forte esse nome. Você pode aplaudir bem forte esse Deus. Ao nome que está sobre todo nome, aleluia. 1 Samuel, de pé como nós estamos, 16, 18. Pode continuar. Pode ficar aí. Aleluia. William, que alegria te ver. 1 Samuel 16, verso 18. Eu vou ler e a igreja acompanha comigo. Diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é valente. Fala comigo, sabe tocar e é valente. E é formoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. E o Senhor é com ele. E o Senhor É com ele. Mais uma vez, e o Senhor É com ele. Espírito Santo, nós te damos graça, bendizemos Jesus, o teu santo nome. Fala conosco essa noite, fala a Deus aos nossos corações. Pai, que nós conseguimos, ó Pai, deixar as nossas preocupações lá fora, ligar o nosso pensamento em Ti e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer essa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, pedindo o nome do Senhor. Aleluia. Campanhas de virada de ano, elas são diferentes de todas as outras. Por quê? Porque de repente a gente pode até não ter feito nenhuma campanha durante o ano todo, mas essa a gente gosta de fazer, né? Quem que não quer profetizar sobre cada mês do ano a bênção de Deus? Quem que não quer declarar e tomar posse de que Deus nos dará um ano próspero, abençoado, não é? Então essas campanhas são muito boas de fazer, porque são campanhas de semeadura. Nós agradecemos o que Deus fez no ano anterior e começamos a lançar sementes para colhermos no decorrer do ano. E Deus, Ele cria ciclos, fases na vida da gente que nos ajudam a romper, que nos ajudam a permanecer acreditando e renovando as nossas forças. Por quê? Porque nenhuma fase dura para sempre. Já prestou atenção nisso? Seja boa, seja ruim, aquela fase passa, não é? Existe a fase, vamos falar das fases dentro da igreja, por exemplo. Essa fase aqui, é uma fase maravilhosa na vida da juventude. Nós temos tempo de nos dedicarmos à aprendizagem de um instrumento, nós temos tempo de vir para a igreja a hora que quiser para ensaiar depois da aula, ficar depois do culto. Meu pai falava assim: leva a rede, arma lá dentro, dorme lá, coloca um colchão e fica lá mesmo. Eu lembro que nós vimos aqui, né, para essa igreja, 7 horas da manhã para ensaiar com o grupo de louvor da escola dominical, e começava a escola dominical, acabava a escola dominical, começava o ensaio do grupo. Quem lembra o nome do grupo? Ágape. Começava o ensaio do grupo Ágape, acabava o ensaio do grupo Ágape e entrava o grupo Coreografia. Acabava o ensaio do grupo de Coreografia, a gente voltava com o Miqueias, com o Marconi, com o Felipe, para desmontar instrumento, levava para o pátio, limpava tudo, voltava, ia em casa, almoçava, 3 horas estava aqui para ensaiar, para tocar no culto à noite. Gente, se não for um jovem de 15 anos de idade, dá conta não é? Uma fase muito boa. Mas se quando surge a responsabilidade do trabalho, de começar a ganhar um dinheiro para se manter, não é? Essa fase vai ficando um pouco mais apertada. Quem aprendeu a tocar, aprendeu. Quem não aprendeu vai ter que se esforçar o dobro para aprender, porque não tem mais tanto tempo para dedicar. Então a nossa vida, ela é cheia de fases.
seja boa ou seja ruim, ela vai passar. A fase ruim, ela passa, viu? Ela passa. A vida do crente, eu costumo falar que ela pode até ser como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Ela não pode ser um kart, né? Saindo do caminho, mas cheia de altos e baixos é normal. Vai ter dia que você vai estar feliz, e vai ter dia que você vai estar para baixo, mais pensativo, mais reflexivo, sentindo mais as dores da batalha. Mas quando você passa de fase, quem já jogou videogame? Quando você passa de fase, tudo é novidade, desafios diferentes, batalhas diferentes, orações que você vai precisar de fazer que você nunca fez antes. Tudo muda. E à medida que você vai passando de fase, algumas pessoas que estiveram com você lá na primeira fase, elas ficam. E depois de muito tempo você se reencontra com essas pessoas, e elas falam para você assim: mas você mudou demais. Aí você responde: graças a Deus, glória a Deus que eu mudei mesmo. Mas você continua na mesma fase, porque quem te vê avançando não aceita que você tenha avançado. Quem te vê progredindo e não progrediu também, talvez não aceite a sua progressão. E aí começa a colocar defeito. Para que isso? Para que falar assim? Falava tudo errado. Para que se vestir assim? Para que andar desse jeito? Agora quer ser obreiro da igreja? Jogava bola comigo na rua, xingava toda vez que chutava o chão e arrancava o dedão. Agora quer ser pastor? Avançou de fase, meu irmão. Você ficou, não é? Olha só, nós acabamos de ler aqui o currículo de um homem sendo lido, sendo falado dentro do templo, dentro do palácio do rei. A palavra que nós lemos aqui era um jovem a serviço do rei Saul, falando para ele: rei Saul, existe um espírito maligno que está te atormentando, que não te dá paz, você não tem mais sono, você não tem mais paz, e é bom que você chame um tangedor, um músico, que vai tocar harpa para você, e o seu espírito vai se acalmar, esse espírito mal vai sair. Aí alguém se levanta e fala: eu conheço um jovem, filho de lá dentro do palácio do rei, o jovem que está lá no pasto, apacentando as ovelhas do pai, vai ser mencionado, e o seu currículo vai ser lido diante do rei. Eu conheço um jovem, Davi, filho de Jessé o Belemita, que toca muito bem. É um homem de... Davi nunca tinha empunhado uma espada, mas o currículo dele que chega para o rei Saul é que ele era um homem de guerra. Você pode nunca ter enfrentado uma batalha, mas no mundo espiritual reconhece que você é um homem e uma mulher de guerra, porque você faz parte de um exército forte. Amém? Glória a Deus. O currículo de Davi foi lido lá, mas antes, quem primeiro falou sobre Davi foi o próprio Deus. Deus fala assim, para Samuel: Samuel, por que você ainda perde o seu tempo com Saul? Eu já rejeitei Saul, eu já escolhi para mim um novo rei. Pega o chifre, enche de óleo e vem até a casa de Jessé, o Belemita, porque um dos seus filhos vai ser rei sobre Israel. Olha a vaga de emprego que abriu. Abriu uma vaga de emprego, está lá nos classificados, para rei de Israel. Deus rejeitou o rei que havia sido escolhido, e agora tem uma cadeira ociosa, e é nada mais, nada menos do que a cadeira do rei. E um currículo foi selecionado, linhas que foram escritas entre os espinhos de um pasto, passando privação,
de comida, de água, passando frio, passando calor, mas foram escritas no currículo de Davi, quando ele mesmo dizia no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que você acha que alguém estava dizendo que Deus não deixaria nada faltar a ele? Era pela fé. Era pela fé. Alguma coisa estava afligindo Davi e ele estava profetizando, assim como nós estamos profetizando hoje nessa campanha. O Senhor em 2023 é meu pastor e nada me faltará. Então, quem primeiro fala de Davi e dá referências profissionais dele é Deus. Só que não é fácil fazer com que a sociedade nos reconheça depois da nossa transformação, depois do que Deus fez na nossa vida. As pessoas ficam com aquela impressão do homem do passado. As pessoas ficam com a impressão do menino, do adolescente, e depois de muitos anos, quando te reencontram e te veem assim, não acreditam e querem reencontrar a mesma pessoa do passado. Mas Deus já havia feito uma obra no menino lá no pasto, enquanto a sua família não via o crescimento dele, que é a prova de que o próprio pai de Davi não percebeu o seu crescimento. Samuel chega na casa de Jessé, e um a um dos 7 filhos de Jessé vão passando na frente de Samuel, e Deus vai rejeitando todos. Quando acabam-se os filhos, ele pergunta: acabaram os moços? Aí Jessé olha para Samuel e fala assim: ainda tem o menor. Fala comigo, o menor. A imagem que a família de Davi tinha dele é de que ele era o menor, o incapacitado. Jamais será Davi o homem a ser dito rei por Deus. Eles não perceberam o crescimento do menino no pasto. Jessé não contemplou Davi treinando com a funda e não errava uma. Jessé não contemplou os salmos que Davi recitava. Jessé não contemplou a intimidade que Davi tinha com Deus. Sabe aquele amigo que você faz, que lá na frente vai ser um network, que vai te indicar para uma vaga de emprego topíssima? Davi fez isso com Deus. O único que pode me tirar desse lugar é Deus. Ele poderia ter aceitado a circunstância e a situação e ter tomado posse da condição de pastor de ovelhas para sempre na sua vida, mas ele decidiu andar com o amigo certo, falar de perto com o amigo certo, ter intimidade com o amigo certo, falar das suas aflições com o amigo certo. Aí Deus olha e fala: não é que eu gostei de você, não é que você dá lugar para mim, e não é que lá na frente você vai me reconhecer como seu Deus, mesmo sendo rei sobre Israel. Quer saber de uma coisa, menino? Você vai ser rei. Olha, Samuel, não fica olhando por fora não, porque eu enxergo e contemplo o interior desse rapaz. Eu tenho intimidade com ele e ele tem intimidade comigo. Aleluia. Aleluia. Não é fácil mudar. Não é fácil ajoelhar um menino, pastor de ovelhas, e se levantar como um homem ungido para ser rei. Não é fácil. As transformações cobram um grande preço. Será que foi fácil para Moisés, depois de ter crescido como um príncipe no palácio de Faraó, depois de ter matado um homem fugindo para o deserto, voltar e se apresentar para o seu povo e falar: olha, Deus me chamou para libertar vocês? Espera aí, a gente te conhece, Moisés. Espera aí, vamos com calma. Não, você é aquele que cresceu na casa de Faraó. Você é aquele que matou um homem e fugiu. Como assim você é nosso libertador? As pessoas sempre vão querer enxergar quem nós éramos, quem nós fomos, e elas ainda não conseguem ver quem Deus nos tornou e onde Deus quer nos levar. Você acha que foi fácil para Abraão chegar para a família dele e falar assim: olha, eu ouvi uma voz que se apresentou para mim como
Deus e falou para eu deixar a minha tenda e largar vocês aqui e ir para um lugar que Ele ainda vai me mostrar. Rapaz, você está ficando doido? Que história é essa que você ouviu Deus falar com você e vai largar a gente aqui e vai subir no mundo, rapaz? A gente te conhece, você cresceu aqui, você é nosso. Quantos de nós já chegamos com um projeto e apresentamos para alguém e esse alguém falou assim: você quer fazer isso? Não é fácil apresentar as transformações que Deus fez na nossa vida para a sociedade que nos conheceu antes delas, mas é necessário, é preciso. Eliseu estava com as suas juntas de boi lá de boa, tranquilo. Você já parou para pensar que antes teve seca, não chovia na terra, e que aquele ali era o momento em que a chuva havia descido e ele estava ali preparando a terra para começar a plantar alguma coisa? Era a hora de Eliseu plantar alguma coisa. Ele estava preparando o terreno, arando a terra, e Elias chega e lança a capa sobre ele, e ele fala: a transformação chegou. Mata os bois, faz fogueira com a carroça, dá tchau e não olha para trás. Mas rapaz, você está louco, você está doido, onde você vai? Você vai seguir esse profeta aí? A transformação chegou. E eu vou pedir para Deus dobrado do que Ele tem sobre a vida dele. Não é fácil apresentar as transformações que Deus faz na nossa vida. Quando terminar o ano de 2023, você vai apresentar as transformações que Deus fez na sua vida durante esse ano. E você vai se lembrar do dia que você se ajoelhou e levantou ungido, e de tudo que Deus fez, e de todas as promessas que Ele cumpriu na sua vida, e de onde Ele te fez chegar. E quando você testemunhar, você vai encorajar muitas pessoas que ficaram. Você vai encorajá-los a seguir pelo mesmo caminho, vai contar o seu testemunho. Amém? Quantos creem? Quantos creem? A segunda vez que o currículo de Davi foi lido foi essa que nós vemos aqui, lá dentro do palácio. Quando não tiver a vaga, Deus cria. Deus apresenta a demanda para você vir com a sua oferta. Quando não tiver o espaço, Deus cria e te coloca. Davi estava lá no pasto, e muitas vezes nós nos sentimos os últimos da fila, e nos sentimos também que nem fazemos parte, que nem estamos nessa fila, mas não entendemos que a vaga foi feita para você, que a vaga foi feita para mim. Eu estou olhando e vendo uma multidão na minha frente, mas não estou sabendo que só tem um que se encaixa nela, que sou eu. Aleluia. Que é você. Existem vidas lá fora que só vão dar crédito se ouvirem da sua boca: Jesus te ama. Existem vidas ao seu lado que dão valor no que você diz, e a sua palavra tem peso. Se você falar para desistir, elas desistem. Se você disser que não vai dar certo, elas vão acreditar que não vai dar certo. Mas se você disser: o Senhor é contigo, vai nessa sua força, elas vão acreditar e vão crer que o Senhor é com elas e vão seguir nessa força. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira vez que o currículo de Davi foi lido, Golias estava afrontando o deserto, o exército do Senhor. E ele chega e pergunta: o que esse circunciso está falando aí do exército do Deus vivo? Davi, volta para o pasto, vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Sai daqui e larga de ser enxerido. Não, eu quero saber. Vai no outro. Não, é o seguinte: esse gigante está desafiando a gente, e o rei falou que quem matar esse gigante vai casar com a filha dele. Espera aí, eu sirvo a um Deus de princípios. Eu não sou filho do rei, não tenho sangue real, mas fui ungido para ser rei. Se eu casar com a filha do rei, vou ser herdeiro do trono. Se Deus prometeu que eu vou ser rei, eu vou ser herdeiro. Então eu vou matar esse gigante. É matemática. Davi chega diante de Saul e fala assim: meu rei, não se preocupa não, eu vou matar esse gigante para você.
Ele mexeu com o povo errado. Eu estava no pasto e um leão tentou pegar as minhas ovelhas e eu fui lá e matei o leão. Sério, menino? Sério. Um urso tentou tragar as minhas ovelhas e eu fui lá e matei o urso. Ele estava lendo o currículo dele, viu? Era a entrevista de emprego para ser rei. Não, então pega aí essa espada, esse escudo, essa armadura, vai lá e não precisa não, dou conta não. Mas você não dá conta de carregar a espada, não precisa. Deixa que eu vou usar as minhas ferramentas, as ferramentas que Deus me deu e me preparou para usar. Sabe aquele dom que você acha que não, esse aí não serve, eu não achei ainda o meu talento dentro da igreja, eu não sei porque foi que Deus me chamou na obra dele. Ei, não despreze a funda e não despreze as pedras. É com ela que você vai derrubar o gigante, é com ela que você vai vencer as suas batalhas. Aleluia. A terceira vez que Davi foi mencionado foi por ele mesmo. O currículo dele foi lido porque ele se conhecia, tinha experiência com Deus. E a quarta vez que alguém falou alguma coisa de Davi foi depois que Golias já estava no chão e a cabeça já estava cortada. Todo o exército do Deus vivo, em uma só voz, gritou e falou: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Olha o currículo de Davi aumentando, olha a experiência dele aumentando, olha só as qualificações de Davi agora aumentando. Já tinha um gigante no currículo dele. Quais batalhas viriam ainda pela frente? Quais transformações viriam ainda pela frente? Quais tratamentos da parte do Senhor ainda viriam sobre a vida de Davi pela frente? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos do Senhor. Os caminhos de Deus, William, são perfeitos e seguros. E os desejos do coração de vida e de vitórias. Quando eu entendo que depende de mim caminhar, que depende de mim me ajoelhar para que o óleo desça, que depende de mim compreender o tamanho e a grandeza do meu Deus, que depende de mim acreditar que o milagre pode acontecer. Quando eu entendo isso, meu irmão, minha irmã, as ferramentas que Deus me deu começam a derrubar os gigantes. Aleluia. A unção que Deus derramou sobre a minha vida começam a me fazer vencer os gigantes. Se em 2022 você ainda não conseguiu vislumbrar essa novidade, se em 2022 o gigante ainda estremeceu você quando ele levantou a voz e te desafiou, eu quero profetizar sobre a sua vida que no ano de 2023 você vai utilizar a unção que desceu sobre você quando você ainda era o menor, quando você ainda era o último da fila, quando você ainda era conhecido como um jovem que não tinha força, como uma mulher que não prosseguia, como um homem que não tinha firmeza. Você vai se lembrar desse dia e dizer: maravilhas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Oh, aleluia! O nosso Deus se levantou e nos ajudou e foi à nossa frente. Aleluia! 2023, o ano que tudo pode mudar, o ano em que a sociedade vai poder dizer uma nova história sobre você. Mas, irmão Jonathan, já existe uma nova história, já existe, eu já fui transformado. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Ele é inesgotável e Ele quer trazer você ao lugar que fora preparado para você. Não abaixe a cabeça, não desanime, não deixe o fardo e o cansaço dos anos
esmorecerem os sonhos que você tinha e as promessas que Deus te fez, porque Ele é justo. Talvez a primeira vez que Davi orou dizendo: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, talvez ele nem imaginava que um dia em Hebron ele se ajoelharia com a taça do reino embaixo da sua barba e diria ao profeta: dê o óleo até transbordar a taça. Deus vai te dar a oportunidade de fazer transbordar. Deus vai te dar e você vai transbordar. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Eu quero que você profetize sobre o ano de 2023. Primeiro pedido é qual? Maranata. Primeiro pedido é qual? Maranata. Quantos querem que ele volte em 2023? Quantos querem que ele volte em 2023? Então diga para ele: Deus, Senhor Jesus, se o Senhor voltar, me prepara, porque eu quero ir, me deixa pronto e me ajude a outras pessoas irem também. Amém? Você pode levantar a sua mão e começar a orar. Você pode orar sobre o ano de 2023 e declarar: Senhor, o que em 2022 foi só conto, foi só história, foi só fábula na minha vida. Em 2023, Pai, eu quero que seja realidade, eu quero que seja concretizado, eu quero que seja alcançado, eu quero testemunhar a Deus em 2024 o que o Senhor fez na minha vida neste ano. A cada mês, ó Deus, a cada mês de janeiro a dezembro, eu quero, a Deus, testemunhar as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Meu Deus, se eu estiver afastado do seu altar, me leva de volta, levanta neve, alabacede, alabachai ao teu altar, ao altar do Senhor, ao caminho do Senhor. Meu Deus e meu Pai, me dê forças, força para continuar, força para permanecer, força para desafiar os gigantes. É o que eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Vai haver um casamento. Eu quero a autorização do Senhor para fazer um convite. O noivo é muito rico e a noiva é muito linda. Dizem que nunca existiu uma noiva tão bela. Oh, aleluia. A mesa dá para todo mundo se fartar e comer. Aleluia. Os músicos são os melhores e só tem instrumento de ouro. A data do casamento Aleluia. só o noivo sabe. Oh, aleluia. Mas a noiva está sendo vestida, perfumada e preparada. E eu quero te convidar para esse casamento, mas não é para ser testemunha, é para se casar com Ele. Aleluia. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus, que quer entregar a sua vida, alguém que quer reconciliar com o noivo, que quer entregar a sua vida a Ele? Dê um sinal com a sua mão, vem aqui à frente. Aleluia. Os músicos já começaram a tocar. Aleluia. Tem algum irmão para ficar aqui com ele? Aleluia, aleluia, Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Santo é o Senhor Jesus. Existiam alguns personagens na parábola das 10 virgens. Primeiro personagem, 5 loucas. Segundo personagem, 5 prudentes. Outro personagem, o noivo. Mas existe um personagem que vinha gritando pelo caminho: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Eu
quero ser esse personagem na sua vida essa noite. E eu quero que você saia daqui sendo esse personagem lá fora. Aí vem o noivo, grite seu mundo em 2023. Aí vem o noivo, aí vem o noivo virá, é verdade, não é mentira. Aí vem o noivo, oh aleluia. Vinícius, dá uma olhadinha para trás assim. Igreja, esse é o Vinícius. Vinícius, essa é a sua família. Deixa eu te falar uma coisa. Inseparáveis para toda a eternidade. Um só. Seja bem-vindo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te damos graça, ó Deus, pela vida do meu irmão. Meu Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Dê-lhe a Deus os planos que o Senhor planejou, o caminho que o Senhor preparou. Toma, Deus, a vida dele em suas mãos. Espírito Santo de Deus, cobre ele com fogo, com poder, com graça. Perdoa, Deus, os seus pecados e dê-lhe, ó Deus, um bom caminho e um bom futuro. Meu Deus, que ele seja usado na tua obra, que seja, meu Deus, atalaia, aquele que vai à frente anunciando, ó Deus, o teu evangelho. Dê a ele força, dialogia e coloca, Deus, ao lado dele irmãos valorosos, ó Deus, que não o deixarão só. Meu Deus, coloque ao lado dele intercessores que não esquecerão o seu nome. É o que eu te peço, ó Deus, essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia. Eu agradeço a Deus, a oração por essa oportunidade. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.